Livro de Lucas, o único escritor não judeu dos Evangelhos. Lucas capítulo 13. O médico amado Lucas. Lucas, ele foi um estudioso, acima de tudo um homem temente a Deus, mas um estudioso a respeito da implantação do reino de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, aonde ele pôde colher muitas informações, onde ele pudesse estar demonstrando a sua fé e ao mesmo tempo também pudesse estar deixando, através de palavras, para que nós pudéssemos conhecer um pouco mais da vida de Jesus. Lucas capítulo 13. Uma misturada, falou? Vamos lá. O título é aqui, A Mortandade dos Galileus e a Queda da Torre de Siloé. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhes falavam dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 que sobre os quais caiu a torre de Siloé, os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos os que quantos homens habitavam em Jerusalém? Não. Vos digo antes que, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Até aí. Pode se sentar. Antes de... Eu ouvi uma cena ontem que me deixou muito impressionado. Onde um recém-nascido, não sei se vocês viram, logo assim que ele foi... nasceu, ele simplesmente se agarrou à sua mãe e não queria largar a mãe de jeito nenhum. Um recém-nascido, ele pegou com a mãozinha dele no rosto da mãe, não queria... Aí tentavam tirar ele chorava, daqui a pouco colocava ele ali, aí parava de chorar. Eu achei algo muito interessante. Eu pude ver como o Senhor espera que seja a nossa atitude, por ter Ele nos dado o seu Filho, para que nós pudéssemos nascer de novo. Aonde nós pudéssemos fazer como essa criança recém-nascida, aonde a sua primeira atitude, o seu primeiro toque, foi justamente abraçar a sua mãe, no caso, abraçarmos a Jesus e tudo aquilo que possa tentar nos separar dele, nos despertar choro, angústia, sofrimento, né? Para que nós possamos voltar o mais rápido para Jesus. Eu fiquei olhando e falei, caramba, que coisa maravilhosa. Essa é a vida, né? Mas, amém. Isso me impressionou. Para que a gente possa entender melhor esse texto, o qual Lucas declara a respeito de Jesus, é importante que nós entendamos uma coisa. Nós temos por hábito a mania de tentar justificar pelo tipo de morte que alguns têm. Muitas vezes nós temos o hábito de dizer, nossa, por ele ter morrido desse jeito, ele deveria ser terrível, né? A gente tem essa facilidade de associar a forma, né, que a pessoa morreu, né, com o estilo de vida que ela levava. Interessante, nós temos isso. Poxa, nossa, esse cara morrer assim, essa mulher morrer desse jeito, deveria ser terrível, né? E é engraçado que Deus, ele quer que nós entendamos uma coisa.
Ele não nos chama para olharmos o tipo de morte, mas Ele nos chama para olharmos o tipo de vida que nós vivemos. O tipo de vida que realmente tem nos envolvido e tem nos dado prazer. Não a forma de morrer, mas sim a forma de se viver. É importante nós entendermos isso, não é? E esse texto aqui ele é interessante porque fala sobre a mortandade dos galileus. Mortandade é quando houve mais de uma morte, onde houve até um choque, né? Pela quantidade de pessoas que foram ceifadas. E também Jesus, ele tenta nos chamar para uma reflexão pessoal. Onde o propósito de Jesus é que nós tiremos os nossos olhos dos outros, sabe? E voltemos para nós mesmos. Para que realmente nós não venhamos mais estar julgando os outros, mas que nós possamos julgar a nós mesmos. Onde nós possamos simplesmente, ao esperarmos dos outros, possamos estar vivendo dando aos outros. Vocês compreendem isso? Esse é o propósito do Evangelho. Nunca a Bíblia nos ensina para ficarmos numa posição passiva, esperando ao ponto de cobrarmos os outros, ao ponto de estarmos tendo a obrigação de termos sempre um comentário a respeito daquilo que acontece com os outros. Mas a verdade é que nós temos que olhar para nós. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E ele fala, se nós nos julgarmos pela palavra de Deus, se nós tomarmos a responsabilidade, aquela que é correta, de olharmos primeiramente para nós, a nossa vida, ela poderá ser aquilo que Deus quer que seja para nós. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhes falavam a respeito dos galileus. Jesus na implantação do seu reino, Jesus dentro de um propósito específico de salvar almas, de se mostrar que Ele era o enviado de Deus, o Salvador do mundo. Jesus ali com um objetivo claro e definido, no sentido de atrair as pessoas para Ele, para que essas pessoas pudessem, ao ser atraídas, pudessem se arrependerem, e se converterem e serem salvas. Mas simplesmente eles começaram a tentar trazer a Jesus para uma realidade, sabe, unicamente humana, material, e começaram a dizer para Jesus a respeito de dois assuntos, de duas notícias que saíram no Datena lá. Ninguém entendeu nada. Ninguém assiste Datena aqui, né? Eram as notícias que estavam rolando ali nos jornais, sabe, nas rádios, nas televisões, naquele momento, a respeito da morte de um grupo de galileus. Galileus eram homens que vieram da região da Galileia, região esta de Jesus, aonde eles dizem, olha, que esses foram para sacrificar, para fazer o seu sacrifício a Deus. E de repente Pilatos, né, querendo ele a adoração, querendo ele o reconhecimento, querendo ele ser o ser a ser buscado, uma semelhança muito grande com o desejo, com a ambição do coração de cada homem. Simplesmente, tendo ele a autoridade, ele enviou os seus guardas e matou esses galileus que estavam ali. E é engraçado, irmãos,
que fala que eles foram bem intencionados, foram sacrificar. E eles morreram de uma forma trágica, onde os guardas os mataram ao ponto de o sangue deles se misturarem com o sangue dos animais que eles tinham levado, com o sangue, de repente, de um cordeiro que eles tinham levado para sacrificar a Deus. E eles estavam comentando, tá vendo que coisa terrível? Eles morreram porque eles estavam em pecado, eles morreram porque eles eram terríveis, eles morreram porque eles viviam uma vida, esses galileus eles eram terríveis, terríveis, terríveis. Foi por isso que eles morreram de uma forma tão terrível assim, onde tiveram seus próprios sangues misturados com o dos animais. Interessante uma coisa, o sangue do sacrifício misturou-se com o deles. E outra situação fala a respeito, no versículo 4, 18 pessoas sobre os quais caiu a torre de Siloé. Eles estavam comentando essas duas notícias, tentando, mostrar uma certa preocupação, uma certa piedade, mas que no fundo, eles estavam se escondendo, eles estavam se justificando, porque mostrando os erros dos outros, a possibilidade, o porquê de terem morrido daquele jeito, de repente o foco de Jesus teria sido tirado deles. Porque o propósito do homem é quando ele passa a falar dos outros, é porque ele quer tirar a vida dele da reta. Ele quer tirar Essa é a verdade. Interessante. Primeiro esses galileus, eles subiram para Jerusalém para fazer esse sacrifício. Levaram os seus cordeiros, os seus animais para sacrificar. Mas na hora os guardas romanos apareceram e os matou. E o sangue deles foram misturados com o sangue dos cordeiros. E agora, esses 18 que morreram, porque a torre de Siloé caiu. Interessante uma coisa, né? Essa torre de Siloé, segundo aquilo que eu tive como informação, ela ficava próximo do tanque de Siloé. Essa torre ela ficava também próxima dos muros de Jerusalém. E na sua posição, a tornava ou a colocava de uma forma privilegiada. Aonde as pessoas tinham acesso para subir nessa torre. E por estar nesse ponto, específico, estratégico, então aqueles que subiam, olhavam do alto, o que estava do lado de fora de Jerusalém, e viam a beleza de Israel. Então muitas pessoas passavam ali, muitos subiam a essa torre para observar, para olhar a beleza do lugar. De repente, sem que houvesse uma explicação, essa torre caiu. Não se sabe se esses 10 corpos que foram achados estavam em cima ou estavam embaixo, porque haviam muitos embaixo, haviam muitos em cima, estavam fazendo sempre um cotai para poder observar este lugar. Interessante que eles nunca pensaram que aquela torre pudesse vir ao chão, ou pudesse cair. Eu fico pensando uma coisa. Essa situação toda está sendo falada aqui, sendo destacada por Lucas, para mostrar justamente a condição espiritual daquelas pessoas em 2 quadros. Primeiro dos galileus, aonde não se sabe se eram religiosos ou não se sabe, mas trazendo para os dias de hoje, fazer uma aplicação pessoal na vida daquele que, como foi falado aqui pela minha esposa no começo, por aqueles que entendem que o Evangelho é simplesmente
fazer algumas coisas e algumas horas, mencionando o nome de Deus, né? Essa é uma religiosidade, onde não há necessidade de compromisso, onde não há necessidade de aprofundar-se na palavra de Deus, onde não há necessidade de conhecer melhor ao Senhor, onde não há necessidade de ser espiritual. Ou de repente, numa situação como essa da Torre de Siloé, onde muitos estavam simplesmente curtindo a visão, estavam simplesmente observando a paisagem, estavam simplesmente vivendo a vida, estavam simplesmente aproveitando a oportunidade, sem ter a preocupação que de repente aquilo que parece ser tão sólido não dá garantia de segurança. Onde muitas vezes, se der, eu faço para o Senhor. Mas se não der, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe da minha estrutura. São situações, são realidades espirituais. São dois quadros aqui que mostram, sabe, para muitas pessoas, a forma e o estilo de vida que eles vivem. É uma realidade. A gente observa nos dias de hoje que essas condições somadas às outras não têm mudado. Muitos estão perdidos. Muitos estão cegos espiritualmente, não conseguem observar o perigo. Muitos vivem sem esperança. Muitos vivem porque os outros fazem, ele também faz. Muitos vivem simplesmente não se esforçando para se desvencilhar do pecado, onde muitas vezes ele se acostumou ao ponto de fazer que ele tem um pecado de estimação. Tem um filme, um desenho aí que me comentaram, eu não assisti, que fala meu monstro preferido, meu não sei o que lá preferido, um negócio assim. Meu malvado preferido? Como que é? Meu malvado favorito? Bom, não é meu não, nem de vocês. Mas se nós analisarmos muitas vezes espiritualmente, nós temos, ou estamos vivendo desse jeito, tendo um pecado de estimação. Não mexe aqui não. Não mexe aqui não. Não está ligado não. Não mexe aqui não. Eu te posso falar à vontade. Tá ligado? Tá ligado? Irmãos, nós temos que entender e ter essa reflexão baseada na humildade, dizer, Deus, isso faz sentido na minha vida. Isso faz sentido para mim. É interessante uma coisa. Todas essas necessidades mostradas através dessas dificuldades mostram um clamor, mostram um chamado que existe no coração da humanidade por esperança, por alegria, por paz. Eu aprendi essa semana que, sabe, a verdade, o caminho seguro, a vida é uma pessoa. O seu nome é Jesus Cristo. Não tem como eu não, sabe, não ter a Jesus e ter essas coisas. Não tem como eu ser feliz tendo a vida que realmente encha, sabe, a razão do meu ser, o clamor da minha alma, a segurança da verdade que identifica, que mostra-me o erro, aquilo que parece, aonde eu sou liberto daquilo que é engano. E o caminho, aonde, ao andar por ele cada vez mais, eu vou me abstendo das coisas que precisam ficar para trás, para que eu possa chegar no final, com o corpo todo ir, para eu passar na porta estreita. Legal?
as pessoas não percebem que o grito que existe dentro da alma é por liberdade. Por algo que dure para sempre, gente. Algo que realmente, sabe, possa fazer o que ele, a cada dia, sabe, ele possa contemplar, ele possa enxergar o que Deus coloca na sua frente. Tudo isso para mostrar, resumindo a ópera, que o clamor único e específico de toda a humanidade é por um Salvador. E quem estava ali junto com essa multidão era o Salvador. Era o Filho de Deus, o enviado de Deus. E o que me chama até... Oh, aleluia! João capítulo 9. Vocês vão entender, deixa eu ver se eu consigo passar para você. João capítulo 9 fala a respeito da cura de um cego de nascença. Vocês conhecem essa história, né? Muito interessante essa história, muito, muito. Chega até a ser divertida, mas verídica e poderosa. Agora, o que me chamou a atenção aqui é o versículo 7. João capítulo 9, versículo 7. Eu gostaria que deixa eu ver aqui, a minha amiga Marcinha Dias, leia para nós o versículo 7 de João 9. Dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Opa, lava-te aonde? No tanque de Siloé. Que ficava perto da onde? Da torre de Siloé. Que por acaso, como que é o nome do significado de Siloé? Quer dizer enviado. E quem é o enviado? Vocês compreendem? Eles estavam tão próximos, eles estavam ali, mas não perceberam que o próprio Filho de Deus, o Salvador, a necessidade maior que eles tinham, estava ali presente. Não é por acaso que Lucas coloca esse texto destacando sobre a torre de Siloé. Siloé significa o enviado, significa aquele que foi mandado por Deus. Obrigado, Márcia. Vocês estão percebendo? Eles não perceberam que a solução, que a esperança estava presente, que a alegria estava presente. Eles não perceberam que o único que podia mudar as suas vidas estava ali, mas eles estavam conversando, estavam, desapercebidos, falando da vida cotidiana e julgando os outros em relação da forma porque que eles morreram daquele jeito. Nós temos que entender, irmãos, nós temos que parar de ficar observando o quintal do vizinho, nós temos que parar de ficar observando a vida dos outros e vamos perceber que o enviado de Deus é presente conosco. Aleluia! Ele é a nossa torre forte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí você começa também a ligar através desse raciocínio, voltando aqui, a respeito dos galileus, quando eles levaram para sacrificar, eles levaram seus cordeirinhos. E fala que o sangue deles se misturaram com quem? Com o sangue do cordeiro. Vocês não conseguem perceber? Ali também o sangue do cordeiro se fez presente. Jesus, na sua sabedoria, ele estava, em outras palavras, dizendo: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Jesus é o enviado de Deus. Jesus é o único Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tem outro sangue, não tem outro Cordeiro, não tem outro método, outro meio, outro caminho, a não ser através do sangue de Jesus. Louvado seja o nome desse Jesus maravilhoso. O enviado de Deus está no nosso meio. O enviado de Deus foi Ele que derramou o seu sangue. Nós somos um povo de impuros lábios. Habitamos no meio de um povo de impuros lábios, como fala Isaías 6. Não é uma realidade. Nós não temos nada de bom aonde nós possamos nos gabar que o Senhor há de receber com alegria.
não temos nada. Nós somos menos do que nada. Mas graças a esse sangue do Cordeiro, o nosso louvor é santificado, o nosso louvor é purificado, a nossa vida é purificada, e com isto, o nosso louvor, ele toca o coração do Pai, porque o sangue do Cordeiro é o que nos cobre. É pelo sangue do Cordeiro que nós somos purificados, somos lavados. É pelo sangue do Cordeiro que o nosso coração impuro é limpo, é transformado. A nossa mente é renovada. É pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, Ele está presente. Ele é o enviado de Deus, Ele se faz presente, Ele é a esperança, Ele é a razão, é nele que nós devemos nos agarrar, é nele que nós devemos estar vivendo, fazendo dele a nossa razão de ser, de existir, fazer tudo para Ele, porque sem Ele nada podemos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizarmos aqui, Jesus fala: a questão não é a forma que todos vão morrer. A questão é morrer arrependidos. Não tem outro meio, gente, não tem outra forma, se não houver arrependimento da nossa parte, para que o sangue desse Cordeiro, que tem poder, possa fazer sentido na nossa vida. Amém? Vocês compreendem isso? Eu estou aqui dentro, irmãos, isso aqui é uma palavra, arroz com feijão. Eu fico em casa meditando nessas coisas, coisa de, sabe, de vez em quando eu dou uns aleluia, dou uns glória a Deus, eu dou umas risadas malucas. Quem foi? Fico na minha, falando, oh Deus, obrigado, Senhor, pelo teu sangue. É Ele que me cobre, é Ele que apaga as minhas transgressões, as minhas iniquidades, viu, Paulo? É o sangue do Cordeiro, o sangue do enviado de Deus, viu, Celeste? Prioridade, Celeste. Confie no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor. Vamos sacrificar, vamos oferecer o nosso culto, vamos. Mas vamos entender uma coisa, só é aceito por causa do sangue do Cordeiro. Vamos subir na torre? Vamos descer da torre? Vamos olhar, vamos contemplar a beleza que Deus criou? Vamos para Bali? Vamos. Toma cuidado, não vai mergulhar, cara. Deram os mergulhos lá, aparecer lá do outro lado, uns parentes aí da... Sim, mas não vamos esquecer, o melhor mergulho é no Senhor Jesus, é no Espírito Santo. Aleluia. A melhor viagem é aquela que não tem volta, que é em Jesus. Ele é o nosso plano de voo. Ele é a nossa segurança. É Ele que é a razão do nosso ser. Lucas 19:10 fala que Ele veio para buscar e salvar todo aquele que estava perdido. E eu estava. Nós, né? Nós. Aleluia, fique de pé agora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos, irmãos, simplesmente agradecer por esse Cordeiro de Deus, o enviado de Deus. Saia daqui com o seu fardo leve, com o seu jugo suave. Saia daqui renovado pela palavra de Deus, pelo amor de Deus. Saia daqui desejoso por uma vida piedosa, uma vida justa, uma vida que agrada ao Senhor, porque busca Ele. Saia daqui entendendo que nas suas orações, nunca se apresente sozinho diante de Deus, mas traga junto com você aqueles que não estão aqui. Apresente a Deus aquelas pessoas que você tem sabido que está em dificuldade. É por isso que Jesus, Ele ensina na oração do Pai Nosso. Ele fala, Pai Nosso. Se fosse diferente, Ele ia dizer, meu Pai. Meu Deus, não. Mas o ensino é, orareis assim, Pai Nosso.
Jesus está dizendo, olha, por mais que Deus espere que nós tenhamos um relacionamento pessoal com Ele, Ele se nega a nos ouvir quando nós só queremos olhar para nós. Marido, se apresente diante de Deus levando a sua família, sua esposa, seus filhos. Esposa, se apresente diante de Deus levando o seu marido, seus filhos. Pais, apresente seus filhos. Filhos, apresente seus pais. Igreja, apresente os seus irmãos. O enviado de Deus, Ele ouve. E eu porei num alto e sublime trono. Vamos orar. Aleluia. Feche seus olhos. Oh Deus, queremos te agradecer e te louvar, porque a tua palavra sempre faz sentido, Senhor, para a minha vida, para a nossa vida, Senhor. Oh Deus maravilhoso, bendito és, digno, santo, santo. Senhor, que nós tenhamos cada vez mais essa percepção, essa sensibilidade para perceber a tua presença. Oh Deus, em ti a morte perde as forças. Ela só tem força contra o nosso corpo físico, mas não contra a esperança e a certeza de um corpo glorificado que nós teremos por toda a eternidade. Oh Deus, no nome de Jesus nós queremos ser libertos de qualquer possibilidade de estarmos julgando os outros, procurando justificar os nossos erros, comentando dos outros. Senhor, não, Senhor, nós não queremos ser assim. Nós queremos agir com misericórdia, queremos agir com graça, Senhor. Queremos que todas essas coisas que vermos, ouvirmos sobre essas dificuldades, isso sirva-nos como motivos para orarmos mais, Senhor. Para nos apresentarmos diante de Ti, levando todas essas dificuldades. Oh Deus! E os homens acham que sabem. Quando eles disseram, a menina está morta, nós sabemos, nós reconhecemos o morto. Jesus falou, vocês sabem, é sobre morte mesmo, mas sou eu o único que sabe sobre a vida. E é essa vida que Ele morreu para te dar. Vida nos seus relacionamentos, vida no teu coração, na tua alma, na tua mente, vida no teu presente, vida no teu futuro. É Ele, somente Ele, que sabe sobre a vida. E porque Ele vive, nós podemos crer no nosso amanhã. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Vocês acreditam que essa palavra veio de Deus? Amém. Faz sentido, irmãos? Para mim faz. Eu comi. Diga assim, Senhor Jesus. Eu não quero ser mais ouvinte. Eu quero ser praticante. Quebra a minha arrogância. O meu orgulho. A minha presunção. Dá-me o teu coração. Coração cheio de amor. Disposto a perdoar. Disposto a aceitar. A enxergar. Por mais que seja mínima, as qualidades na vida do meu próximo, que eu possa enxergar. No nome de Jesus. Aplaude o Senhor.